Sangue e seus componentes. Vamos lá. Na aula de hoje a gente vai ver uma parte bacana, interessante, que é a parte dos seus componentes. Então aqui é Rodrigo Berhardt, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Bom, o sangue ele é constituído por plasma e elementos celulares. Os elementos celulares são formados pelas hemácias, ou eritrócitos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. E as plaquetas, que são fragmentos celulares. E o plasma é rico em água, íons, moléculas orgânicas, elementos traço, vitamina, gases, CO2 e oxigênio, aminoácidos, proteínas, glicose, lipídios, resíduos nitrogenados, albumina nas proteínas, globulina também e fibrinogênio, formando as proteínas principais do sangue. O sangue ele é viscoso e é um tecido conjuntivo. Bom, a medula óssea é onde ocorre a produção de sangue. Interior do osso, professor? Sim. Então os ossos, interior do quadril, do fêmur, tem a medula óssea, importantíssima, com células-tronco, que vão formar então precursores. Por exemplo, nas hemácias, nos eritrócitos, eritroblasto. Para a produção de plaquetas, megacariócito, forma as plaquetas, fragmentos. Neutrófilo, monócito, basófilo e eosinófilo, tem lá as células-tronco progenitoras. E células-tronco linfocíticas formam os linfócitos que produzem anticorpos. Só lembrando, as hemácias têm como função transporte de oxigênio e CO2, tá? Os eritrócitos, as hemácias. Bom, aqui é o constituinte, a contagem sanguínea, né? 100%, aqui ó, 58% do sangue é plasma líquido. 42% restantes, eritroblastos ou hemácias. E os leucócitos fazem parte, 1%. Aqui é a contagem de sangue. Na mulher, quantidade de hemácias de 37 a 47. No homem, de 40 a 54. Hemoglobina, gramas por decilitro. Décimos de litro, né? 14 a 17. E na mulher, 12 a 16. Contagem de eritrócitos ou hemácias. Falou eritrócitos, o sinônimo hemácias, tá bom? Então, 4,5 a 6,5 milhões, 3,9 a 5,6 milhões de eritrócitos. Contagem de leucócitos por microlitro, 4 a 11 mil, e aí tudo é igual, ó. Contagem de glóbulos brancos é a mesma, plaquetas também é a mesma. Vamos continuar vendo aqui. Aqui é a medula óssea, tá? E onde ocorre a produção de linfócitos, dos glóbulos brancos. Aqui, ó, linfócito, macrófago, tá? Células-tronco vão formar as hemácias, plaquetas, tá? Então, a medula óssea ocorre então a produção de sangue. Aqui as hemácias, elas são bicôncavas. O que quer dizer bicôncava? Tem duas concavidades, ó. Essa e essa. Uma, duas, tá? E é formada então, aqui uma foto de micrografia eletrônica de varredura, né? E por que ela tem esse formato? Porque a proteína de ancoragem que vai formar o seu formato, ela tem esse aspecto. Então a forminha para a produção das hemácias está aqui. Bom, aqui ligado à osmose, fenômeno da passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O menos concentrado é chamado de meio hipotônico, certo? O meio mais concentrado é o meio hipertônico. Bom, vai passar por uma membrana semipermeável, a água vai migrar sempre para cá. Aqui a hemácia está cheia de água.
túrgida, né? Quer dizer então que o meio, o leque, tá? Ele é hipotônico e a hemácia, no caso, é hipertônica. Aí ela vai ganhar água do meio hipotônico. Então o leak ganha água do leque. Então qual é o caminho da água aqui no caso? O caminho da água, ele vai fazer esse caminho, ó. H2O vai entrar dentro das hemácias. Aqui no caso, a quantidade de água que entra e sai é a mesma. Então a gente diz que essa hemácia é normal. E o aspecto bicôncavo, né? Bom, opa. E aí a gente tem essa parte aqui, o citoesqueleto, ele se mantém íntegro. E essa célula, ela é hipotônica. O meio externo, que é o leque, oh meu Deus. O meio externo vai ser hipertônico. Meio externo. A flechinha não deveria vir até aqui, só até aqui, né? E aqui dentro, o meio é hipotônico. Então ela é menos concentrada que o ambiente externo. O ambiente externo está mais concentrado. Então ela perde água para o meio externo. Tem mais sal, por exemplo, no sangue. Tá legal? Então, relembrando, então, ela está murcha aqui, ó. Então, murcha. Aqui ela está cheia. Aqui ela está normal. Então, A cheia, B normal e C murcha. Bom, aqui os eritrócitos, formação dos eritrócitos, e aqui um eritrócito falciforme. Dá uma olhada, ó. Falciforme, em forma de foice. Em forma de foice. Por que isso? Isso é um problema genético. Normalmente vai acontecer, você tem um alelo H e um alelo Bzão. Quando tiver Hzão, possivelmente ela vai ter a doença. Então, é um falciforme major, que é uma adaptação evolutiva à malária. Aqui é uma hemácia normal. Hemácia normal. Beleza? Isso acontece no oeste da África e nos países em que os africanos do oeste migraram. O Brasil tem muitos casos de anemia falciforme. O que causa anemia? Porque a hemácia normal, ela transporta oxigênio. Ela capta o oxigênio e libera CO2. Essa hemácia, ela é péssima no transporte. A pessoa tem anemia, falta de energia. Baixa energia, ela baixa a concentração de oxigênio nos tecidos. Tá legal? Pode ir a óbito por causa disso. E aqui a formação das plaquetas, ó. A célula se descama e aí formam plaquetas que vão ajudar na coagulação sanguínea. Aqui é o processo de coagulação sanguínea. As plaquetas vão tampar o buraco. Ocorreu aqui, então, um colágeno exposto. Os fatores plaquetários vão se unir aqui e vão ajudar na agregação plaquetária. Aqui, depois vocês dão uma parada e dão uma olhada, a cascata de reações, os fatores. O cálcio, fibrinogênio e trombina são importantíssimos, ó. Então a parte para vocês gravarem é essa aqui, tá? Depois você para o vídeo e dá uma olhada. Aqui a coagulação, trombina, mais fibrinogênio, formando fibrina, coágulo, e depois o coágulo é desfeito, fibrinólise. Coagulação, formação do coágulo, fibrinólise, quebra dessa fibrina, né? E aí os fragmentos são desfeitos. E aqui é a rede de fibrinas, tá? Fibrinas, rede de fibrinas, formando então o coágulo, fibrina do coágulo, e aqui as hemácias, tá? Sendo aprisionadas nesta rede de fibrinas. E é isso, galera. Um grande abraço para vocês.